noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Internacional Unibras. Saberes, inovação e tecnologia para um mundo em transformação. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês neste evento que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Flávia Brito e atuo como diretora da Unibras Santa Inês e Maranhão e terei a honra de mediar este painel. Agradecemos, em nome da Unibras, a participação de todos os inscritos, e em especial do nosso palestrante convidado. Antes de iniciarmos, farei a leitura de um breve currículo do nosso palestrante. Dr. Hugo Leonardo Abas Frazão é juiz federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, professor e coordenador de Gestão e Relacionamento Institucional na Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Doutor em Justiça Constitucional pela Universidade de Pisa e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi professor visitante na Universidade Teramo entre janeiro e outubro de 2024. É coordenador representante da Justiça Federal na Escola Nacional de Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi pesquisador visitante na Panthéon-Sorbonne, na disciplina de Justiça Constitucional e Comparée, e aí peço desculpas ao professor pela pronúncia. Realizou ainda pesquisas na Science País e na University of Edinburgh. É membro dos grupos de pesquisas da Universidade Federal de Mato Grosso e Hermenêutica Constitucional na PUC de São Paulo. Atua nas áreas de Direito Constitucional, Direito Internacional, Direitos Humanos e Direito Comparado. O tema do nosso painel é Entre Fronteiras e Saberes, a experiência de pesquisa e formação doutoral em instituições estrangeiras. Convido agora o nosso palestrante a iniciar sua exposição, que terá duração de 1 hora. Doutor Hugo, seja muito bem-vindo à Unibras, ao primeiro Congresso Internacional da Unibras. É um grande prazer recebê-lo, é um grande parceiro da universidade, temos sempre contato. Então, hoje a noite é sua. Muito obrigado, professora Flávia Ribeiro Brito Rodrigues, com quem tenho mantido um ótimo relacionamento institucional, e na pessoa da professora Flávia, eu saúdo a todos os mantenedores, diretores, coordenadores da Unibras e agradeço especialmente o convite para falar para tantos alunos neste primeiro congresso internacional. Bem, um pouco da minha história internacional diz respeito justamente à minha experiência no doutorado, que tive o prazer de fazê-lo de 16 de janeiro de 2020 até 23 de janeiro de 2023. É certo que a minha sustentação oral na Itália acontece somente em novembro de 2023, quando eu finalmente obtenho o título de doutor pela Universidade de Pisa, universidade na qual morei e cursei o meu doutorado por 3 anos. Por um período também estive na França por 10 meses e durante o período dos 3 anos eu também aproveitei para ficar 3 meses pesquisando na Universidade de Edimburgo. Bem, mas antes de eu falar um pouco dessa minha passagem pelo exterior, gostaria de contar um pouco da minha vida aqui no Brasil. Eu me formo com 24 anos, 23 anos de idade, na cidade de São Luís. Eu estudei numa universidade privada, assim como é a Unibras, e estudei em São Luís, na minha cidade natal, na Unidade de Ensino Superior Dom Bosco. Lá cursei o curso de Direito por 5 anos. Decidi ingressar ou seguir as carreiras jurídicas públicas. Com isso, eu guardei o meu primeiro ano pós período de graduação para estudar. Eu advogava com o meu pai, associado a ele, ao seu escritório,
Porém, eu me dedicava o maior tempo possível para estudar. Já estava fazendo isso um pouco antes de terminar a faculdade. Eu consegui formar depois de obter a aprovação na UAB. Isso quer dizer que no nono período, do nono para o décimo, eu consigo a obtenção da OAB. E em seguida eu apresento meu TCC e consigo o grau de bacharel em Direito. Fiquei um ano inteiro estudando e peticionando com o meu pai, mas imersivamente estudando para carreiras jurídicas. Eu tracei um projeto na minha vida que era, se eu tinha 23 para 24 anos, eu defini um projeto de médio e longo prazo que até os 30 anos eu estaria resolvido financeiramente. Estaria na carreira que eu gostaria de estar, estaria bem financeiramente e com isso eu também poderia desenvolver outras atividades que fossem mais interessantes, como hobby, por exemplo. Então eu quero dizer a todos agora que eu sacrifiquei os meus anos 20. Alguns colegas meus fizeram o contrário, não sacrificaram os anos 20. Eu sacrifiquei, eu curti meus anos 20 nos anos 30, ou seja, eu ainda me considero muito jovem, estou aproveitando agora o tempo que posso, porque já conquistei muitas coisas, inclusive esse meu plano deu certo. Até os 30 anos eu consegui me estabelecer financeiramente, mas especialmente com 28 anos. Com com 28 anos de idade, eu sou aprovado no concurso de juiz federal da primeira região. Então, tomo posse já com 29 anos. Então, de 28 para 29 anos, eu tomo posse. E com isso, eu consegui atingir aquele objetivo que eu falei para vocês lá no começo. Então, com 23 anos, eu almejei estabelecer um plano de médio e longo prazo que me permitisse, até os 30 anos, estar devidamente decidido, satisfeito com a carreira que eu estivesse, e não só isso, que também estivesse financeiramente totalmente independente dos meus pais, da minha família, e que eu pudesse, ao invés de pedir alguma ajuda, ajudar os meus familiares, as pessoas dentro do possível, e graças a Deus eu tive a satisfação de conseguir cumprir esse objetivo. Eu, antes de ser juiz federal, já com 24 anos, eu me torno procurador de um município, concursado, primeiro lugar no concurso, procurador do município de Parauapebas. Para chegar de São Luís até Parauapebas há um trem administrado pela Vale, e foi com esse trem que eu saí da minha casa. E eu me lembro muito bem da minha mãe lacrimejando, dizendo não vai, e meu pai dizendo: vai, meu filho, vai. E aí eu segui por esse trem até Parauapebas, fui procurador do município por 2 anos e meio, depois eu fui procurador estadual do Pará, passei em concursos como advogado do Banco do Nordeste, procurador do Estado de Rondônia, analista do TRT, analista do TRE, outros concursos que não me recordo agora, oficial de justiça, por exemplo. Mas eu assumo procurador estadual do Pará e depois eu me torno procurador federal da AGU, e trabalho em Marabá durante esse período. Só depois de ser procurador federal eu me torno juiz federal. Eu me recordo que numa dessas passagens de um concurso para o outro, eu estava bastante triste com a atividade que eu estava exercendo naquele momento. E aí foi graças à presença de boas pessoas na minha vida, de pessoas muito interessantes, que torcem por mim e que eu torço por elas, que eu criei uma rede que me sustentou. E aí eu consegui criar coragem, vontade de continuar estudando. E eu me recordo muito bem quando eu passei para juiz federal, meu pai sempre quis ser juiz federal, meu pai, não eu. Se alguém me perguntasse se eu queria ser juiz federal, eu ia dizer que não. E eu me lembro que meu pai, quando eu caminhava na Avenida Litorânea, que é a costa aqui do litoral de São Luís, com meu pai, e eu via o hoje desembargador federal da primeira região, Roberto Veloso, ainda juiz federal na época, caminhando também, fazendo seu exercício físico na praia. E meu pai o cumprimentava e falava assim: meu filho, eu quero que você seja que nem o doutor Veloso. Aí eu falei: claro que não, meu pai. Não, não quero ser juiz. E aí, curiosamente, um tempo depois, por causa desse momento que emocionalmente eu não estava bem e que pessoas muito especiais me ajudaram a continuar estudando, eu me tornei justamente juiz federal, no primeiro concurso que eu fiz para juiz federal, e eu contei isso para o doutor Veloso.
que hoje é um colega, ele é um juiz de segundo grau, digamos assim, eu sou um juiz de primeiro grau, e disse: desembargador Veloso, o senhor foi muito importante para que eu me tornasse juiz federal. E quando eu passei no concurso, voltando para essa parte, meu pai também chorando falou o seguinte: meu filho, eu imaginei que você ia longe, mas não imaginei que você ia tanto. Então, assim, de algum modo, esse plano de médio e longo prazo deu muito certo e eu vejo, assim, na alegria do meu pai que, de algum modo, eu estou realizando o sonho que ele gostaria que tivesse acontecendo na vida dele, mas ele se sente totalmente realizado por cada um dos passos que eu dou, como magistrado federal. Então, até os 30 anos, eu me torno, né, 29 anos, eu me torno juiz federal, trabalhei primeiro como juiz federal substituto em Belém, depois em Tucuruí por 4 anos. Lá fiz um trabalho muito bacana com as comunidades quilombolas, com as comunidades acadêmicas da cidade e tive o prazer e a satisfação de receber o título de cidadão de Tucuruí. Nem queria ir embora de lá. Só que eu tinha um sonho, já que eu já tinha definido aquele meu primeiro plano de médio prazo, digamos, que era de me tornar, e aí já antecipo juiz federal, eu agora tinha definido um outro plano, me tornar doutor. Eu, durante esse período que eu estava a desempenhar a minha atividade em Tucuruí, eu consegui conciliar o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fiz o mestrado por 2 anos, de 2016 a 2018, e a partir de então eu tomei a decisão, mais uma decisão ousada, digamos assim, de fazer meu doutorado fora do país. Eu queria que fosse uma universidade de prestígio, uma universidade de ponta. Eu queria desbravar também é, outras habilidades que eu não tinha à época. Por exemplo, o domínio de línguas estrangeiras, o domínio de culturas estrangeiras. Eu não conhecia, eu havia viajado, mas maximamente para ficar 15 dias no lugar. E foi então, durante o período do doutorado, que eu pude romper com essas limitações. Agora, como é que eu fiz para conseguir vencer isso? Eu defini um plano. Falei, se eu estou com 30, 31, 32, eu até quero ser doutor até aí os 37 anos. Aí eu estava num período da minha vida eu estava a desenvolver essa atividade. Não é muito fácil conciliar o doutorado no Brasil. Fora do Brasil, eu já antecipo, na Itália e na França, todo doutorado recebe uma bolsa, e essa bolsa acaba sendo uma espécie de contrato de trabalho, porque você passa a ser não só um pesquisador, alguém que vai desenvolver a sua atividade, produzindo através de achados científicos, como também você passa a ser um auxiliar do professor. Então, por isso você recebe bem por isso. Até recebe, posso dizer, muito bem por isso. Cerca, vamos supor, a bolsa de doutoramento na Itália hoje gira em torno de 1.600 euros e na França em torno de 1.800 euros. Então, com esse valor, dá muito bem para um estudante francês, um estudante italiano, prosseguir a sua carreira acadêmica, depois da graduação e do mestrado, seguir para o doutorado. Aqui no Brasil não é tão simples assim conseguir financiamentos de doutorado. Então, em muitos casos, as pessoas ainda precisam se esforçar bastante e, às vezes, contar com o patrocínio dos próprios pais e familiares para conseguir antecipar-se, chegar primeiro ao doutorado para depois se estabelecer profissionalmente. Eu decidi, então, me estabelecer profissionalmente para depois ir atrás desse segundo sonho, que era de me tornar doutor. E não só me tornar doutor fora do Brasil. Essa era uma grande vontade minha. De fato, eu comecei a estudar pelo Duolingo, tá? Sei que muita gente critica o Duolingo porque ele não ajuda a fazer uma sintaxe tão sofisticada, mas para obter o primeiro vocabulário de uma língua ajuda bastante. E também comecei a assistir, acompanhar muitos professores pelo YouTube. Tem um muito interessante para italiano, que é o Vai Aprender Italiano. É um professor que fala português. É muito bom. Se vocês forem colocar no YouTube, vocês irão encontrá-lo. No francês, eu não cheguei a acompanhar nenhum professor que fala português, mas existem professores muito bons que dão aulas assim de curta duração, para que vocês tenham pílulas de conteúdo todos os dias. Eu uso um para estudar, que é o Français avec Nelly, Nelly.
Ela fala inglês e francês, mas assim, é só um exemplo das pessoas que eu comecei a seguir. Então, todos os dias eu assistia um pouquinho do YouTube. Eu guardava a pílula, eu estava na Itália, então eu guardava aquela pílula do conhecimento naquele dia, ficava fazendo o Duolingo. Além disso, eu contratei uma professora particular. Tem hoje umas plataformas maravilhosas, tem o Preply ou o Preply, né, que serve bastante para que você contrate um professor individualmente. Acho que dessa forma você consegue receber muito a carga cultural do professor, sobretudo quando ele é do lugar que você espera viver, e isso fez com que eu adquirisse pelo menos um básico. E aí eu digo para vocês, eu escolhi a Itália por causa da relação com o Brasil, a relação idiomática com o Brasil, a questão também de ser uma base importante do próprio direito romano, do direito latino, e também porque eu tive uma experiência em 2018 na própria Universidade de Pisa com o professor que virou meu orientador, que se chama Roberto Romboli. Hoje é conselheiro do Conselho Superior da Magistratura da Itália, que funciona como se fosse o Conselho Nacional de Justiça, do Brasil. Então, em 2018, eu em contato com ele, troquei ali minhas primeiras conversas com ele e decidi me candidatar para o doutorado. O que que eu fiz para me candidatar? Eu, eu participei primeiro eu apresentei um currículo com uma carta de intenção, né, de manifestação para o doutorado. Essa carta eu escrevi uma versão em português e uma outra versão, com muita ajuda, eu escrevi em italiano. E, além disso, eu participei de entrevistas. Depois que abriu o edital, esses editais são sempre oferecidos pela internet, então vocês podem procurar pela palavra bando, Bondo, bando, doutorale, com dois T's, e aí vocês podem ir colocando isso no Google e podem ir navegando pelas universidades italianas. Então, as universidades italianas de maior expressão, Bolonha, Pisa, Firenze, Roma 3, Torino, né? Então são universidades, mas que vocês podem, Nápoles, vocês podem pesquisar sempre a partir dessa expressão, bando doutorale. Assim que saia um bando, você pode enviar os documentos e muito possivelmente você enviando esses documentos, você vai ser convidado para entrevista. Então, a partir da entrevista que eu dei, que eu participei, eu pude entrar no doutorado em 2020, no começo de 2020, no período da pandemia. Em março de 2020, eu estive, no início mesmo, forte da Declaração Mundial da Pandemia, eu estava na Itália, eu não estava no Brasil. E não pude voltar para o Brasil pelos 3 anos que eu estive fazendo doutorado. Como eu já era juiz federal, eu consegui autorização para morar fora do Brasil, para cursar o meu doutoramento. Porém, eu não pude passar os natais com os meus familiares, eu não pude passar festividades, aniversários, nem mesmo visitar e nem receber visita. Para que vocês entendam o tamanho da curiosidade desse meu período. Não sei quanto tempo que eu já tenho de fala, mas aí a senhora pode ir, professora Flávia, a senhora pode ir me avisando do meu tempo. Para vocês terem uma noção do tamanho da curiosidade desse meu momento. Eu tive que ficar por um período morando somente em Pisa na verdade, dizer morando é não poder sair da cidade por um tempo. É um período em que eu não podia nem circular para fora do meu apartamento, exceto para supermercado, farmácia, correio. Eu não podia pegar o trem para nenhuma das cidades próximas. E na época eu estava com a minha então namorada, minha então noiva, e ela não podia sair. Na época ela tinha muito mais dificuldade de falar o italiano do que eu. E chegou o momento que ela pediu: Hugo, eu queria sair também, porque você que está indo fazer mais o supermercado, porque você entende mais, você está indo mais à farmácia, porque você entende mais a língua. E a gente começou a sair um e depois o outro, para que ela pudesse respirar um pouco. Então eu dizia para ela: olha, você vai ao supermercado, primeiro eu vou à farmácia, você compra algumas coisas, tenta comprar, qualquer coisa mais tarde eu vou lá, te dou um auxílio se eu conseguir, mas de uma maneira assim suave, para que ela pudesse respirar um pouco do ar de fora. Tamanha era a rigidez, né, do período. Foi um período de muito sacrifício, de muita dor, para os italianos e para o mundo inteiro. Posteriormente, essa pandemia se espalha.
E Professor, pode falar. só registrar a presença do professor Manuel Mendes, vou chamá-lo aqui só para a tela, é o CEO do Grupo Braz, professor Manuel Mendes, esse é o doutor Hugo Abas Frazão, nosso convidado, nosso palestrante. Professor Manuel Mendes, que é apaixonado aí por educação e que está sempre na organização, na estratégia de sempre estar à frente, de fazer com que a Unibraz esteja sempre inovando, garantindo educação de excelência para todos os nossos alunos. Professor Manuel? Oi, professora Flávia, eu não precisava interromper o doutor Hugo. É um prazer recebê-lo aqui, doutor Hugo. Então, siga aí com a sua apresentação. Estou aqui apreciando muito a sua fala, principalmente aí do momento difícil que você viveu aí na Itália. Eu conheço um pouquinho da Itália, já morei na Alemanha, na França. Então, mas não passei o momento da pandemia lá nesses países, não, que deve ter sido muito difícil esse momento aí para você e para sua namorada aí. Espero que essa experiência tenha ajudado a crescer muito, né, a estreitar os laços e a crescer muito. Sucesso aí na apresentação. Prazer Muito, conhecê-lo. muito obrigado, professor Manuel. E já adiantando que nós temos muito interesse, conversando com a professora Flávia, de, de construirmos com a Unibraz uma parceria com a Justiça Federal, para que a gente descentralize a Justiça Federal, torne-a mais próxima da comunidade em relação a, sobretudo, cidades inclusive de porte médio, como é o caso de Santa Inês, uma cidade gigantesca, importantíssima para o Maranhão, mas que não tem uma sede da Justiça Federal. Sim. E assim nós poderemos levar médicos peritos da Justiça Federal para atender as pessoas vulneráveis, incapazes, que estão precisando de um benefício previdenciário, em especial os trabalhadores rurais da região, comunidades tradicionais, que são sempre muito demandantes da Justiça Federal, mas que precisam viajar até a capital, o que nem sempre é tão simples para poder socorrer-se em favor desse direito. E com relação também à possibilidade de treinar os estudantes com conciliação, esse trabalho todo é feito sob minha coordenação, já temos muitas experiências e eu já tinha prometido para a professora Flávia que a gente ia emplacar este projeto e ela me disse agora que continua muito entusiasmada, então já apresento esse projeto rapidamente para o senhor, para que o senhor adira-o, tá bom? E agradeço muito a sua participação aqui conosco. Va- vamos conversar. A professora Flávia está conduzindo a unidade de Santa Inês com muita maestria, né? Com muita habilidade, e a unidade de Santa Inês tem se transformado numa baita de uma surpresa para nós. Nós temos investido muito nessa unidade, somos nota 5 no curso de Direito, Olha, no curso de enfermagem e outros cursos que estão chegando aí. O crescimento da unidade é muito grande, né? E o nosso maior desejo, né, é dar a oportunidade para esses meninos, essas meninas, principalmente do interior, que têm um sonho, né? O nosso lema é transformar esses sonhos em realidade, fazer essas pessoas crescerem como profissionais, como pessoas, né, ter uma vida digna. Esse é o nosso papel. Eu sou professor há muitos anos e tenho um prazer enorme em poder fazer isso e isso me deixa muito feliz aí. Desculpa, professor, interromper a sua apresentação. Siga aí, eu vou ficar quietinho aqui, caladinho aqui, tá bom? muito obrigado, professor Manuel. E eu perfeitamente concordo com o senhor em relação aos sonhos, né? Eu sou do Maranhão, que é um estado, nós sabemos, professora Flávia, pobre, é um dos estados mais pobres da federação, dirá talvez o com menor IDH, e que em alguns casos a nossa juventude não tem é, a quem se inspirar, em quem se inspirar. E assim, eu contei um pouco, ainda há pouco, que eu me inspirei em um maranhense, piauiense maranhense, mas que é radicado no Maranhão, chamado desembargador federal Roberto Veloso. E agora, assim, para todos os lugares que eu vou, eu sempre falo, sobretudo para as cidades mais carentes, mais pobres do Maranhão. Eu gosto de circular muito pelo Maranhão porque foi o Maranhão que me deu tudo. E eu sou muito descontente com a ideia de que ainda estamos nessa situação. E da minha parte, nós temos tudo para transformar isso, a partir de instituições eficientes e, sobretudo, a partir de um resgate dessa juventude. Então, eu digo: se vocês não tiverem quem se inspirar, se inspirem em mim.
se inspirem em mim, porque eu sou juiz federal, sou maranhense, estudei no Maranhão, estudei numa faculdade particular, é, e luto muito a partir das minhas decisões, a partir das minhas inspeções judiciais, audiências públicas, para transformar, pelo exemplo, um pouco desse nosso Maranhão. Então, assim, eu. Tchau. Então, eu tenho muito esse compromisso, e eu gosto muito dessa relação intergeracional, que eu digo por onde eu passo, que eu quero que tenhamos juízes federais nascidos em Santo Inês, juízes federais nascidos em comunidades tradicionais do Maranhão, desembargadores federais. Nós temos tudo para isso, nós temos tudo para isso, desde que a gente tenha exemplos. Então, que eu permaneça sendo um exemplo para que as pessoas mais jovens possam saber, olha, se ele conseguiu, se ele nasceu próximo de mim, se ele gosta do Maranhão tanto quanto eu também posso conseguir. Então é isso. Eu acho que a gente pode sim transformar pelo conhecimento e, sobretudo, a partir do exemplo. Então, eu havia falado um pouco dessa questão da minha experiência inicial na pandemia, depois aquela blindagem, aquela não permissão de sair de Pisa se amplia para toda a região da Toscana, aí só depois eu posso sair da Toscana, até viajar para fora, mas isso volta a bloquear de novo no período da pandemia. Então, esse período inicial, esse primeiro ano do meu doutorado, foi muito desafiador. Agora, eu digo a vocês, foi muito importante para que eu me entendesse como alguém que estava muito disposto a fazer o doutorado. Muitos colegas meus brasileiros decidiram desistir do doutorado para voltar ao Brasil. E eu sabia que se eu saísse, sobretudo porque eu tinha uma licença para fazer o doutorado, se eu saísse eu não concluiria este sonho. Então eu tomei a decisão mesmo de permanecer. E aí eu fiquei 3 anos sem ver minha família. Obviamente depois a situação melhora, passa a ter aquele cartão de vacinação que permite uma circulação, entrada em lugares, sempre mostrando o cartão de vacinação. Mas de fato, para receber visitas, eu só venho a receber a visita da minha mãe e da minha sogra no final de 2022, já próximo do período em que eu retorno, que é janeiro de 2023. E, além disso, uma curiosidade é que, como eu não podia voltar para o Brasil e a Nathalie, que é a minha esposa, não podia, ela estava com o visto dela limitado ao primeiro ano, eu tive que casar com ela por procuração. No direito, a gente tem esse instrumento no Código Civil, casamento por procuração. Geralmente, a gente estuda para a prova, marca certo na prova, tira nota boa, mas a gente imagina que nunca vai usar isso. Eu usei. Eu usei o instrumento por procuração porque eu estava fazendo doutorado na Itália. A Nathalie precisava de um permesso de soggiorno agora de convivência familiar. Então, para eu unir a família com ela, eu precisava casar-me. E aí, o que que eu faço? Eu falo para minha mãe e para o meu irmão representar a mim e a Nathalie. Minha mãe representa a Nathalie, meu irmão a mim me representa. Dificuldades. A minha mãe não entendia que ela estava casando por representação. Ela estava muito preocupada de estar casando com o meu irmão. E ela dizia que isso não era certo. E eu dizia para ela, mãe, tá no direito, eu estudei no direito, tá aqui, tá no Código Civil, tá no livro da doutrina. E aí até eu convencê-la, e aí eu ainda brincava com ela que ela tinha que ir vestida de branco e tal. Mas enfim, o meu casamento até hoje é desse jeito, foi maravilhoso. A gente casou e eu comi depois um McDonald's, porque eu pedi pelo iFood, já que eu não podia sair de casa. E a gente brinca bastante, mas eu já prometi para minha esposa que a gente vai casar com as solenidades devidas, tão logo seja possível, porque ela merece. Afinal de contas, ela me aguentou por um bom tempo nessa missão. Mas passando essa questão, eu já falei um pouco da importância do idioma. Quando eu entrei no doutorado, eu tive muita dificuldade. Embora eu tivesse estudado no Brasil, eu tive muita dificuldade de acompanhar as aulas, porque o meu doutorado não era um doutorado em sanduíche. É possível fazer uma parte do doutorado no Brasil, fazer um período de pesquisa fora, ou fazer cotutela. O que é cotutela? É você fazer o doutorado no Brasil e receber a dupla certificação com uma universidade estrangeira que é associada à sua universidade originária. Eu não fiz nada disso. Eu fiz um doutorado pleno, diretamente na Itália.
Então, isso fez com que eu entrasse, por exemplo, numa sala de aula que contava apenas comigo como estrangeiro. Todos os demais alunos da sala de aula eram italianos. Então, os assuntos eram tidos e tratados profundamente no idioma. Então, isso fez com que eu tivesse que lá me, me focar mais na compreensão, por exemplo, do italiano de alto nível. Agora, eu digo para vocês que foi uma barreira maravilhosa que eu consegui transpor. Recomendo que vocês façam isso. Acho que é muito importante se desafiar. Também tive dificuldade com a cultura. Obviamente, é muito diferente você ser estrangeiro e você ser turista. São coisas que não se confundem. Você ser turista significa você passar 15, 10, até 30 dias num lugar. Ser estrangeiro significa você ter que ir a uma polícia de imigração para fazer a renovação. Se você tem dupla cidadania, tudo bem, mas como é o meu caso, se você não tem a dupla cidadania, você tem que ir à polícia de imigração periodicamente para fazer a renovação da permissão de viver naquele lugar. De fato, isso tudo torna a atividade um pouco complexa. Mas, assim, se vocês me perguntarem, Hugo, você faria de novo? Faria. Inclusive, faria agora. Se eu pudesse voltar novamente, eu iria. É porque agora o trabalho não me deixa. É, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, né? Eu tenho gostado muito do que eu tenho feito aqui. Agora, gente, em relação ao mestrado, eu tive uma experiência, eu acredito que vocês irão escutar outras pessoas. Eu tive a minha experiência de doutorado, e minha experiência de doutorado foi na Itália, foi onde eu consegui o meu diploma de doutorado, mas eu tive também um período de pesquisa Erasmus. Existe na Itália, na Europa, um programa chamado Erasmus Mundo, ou melhor, Erasmus Mais, que permite que você faça um período da sua pesquisa fora da sua universidade, conhecendo uma outra universidade e uma outra cultura. E aí eu decidi ir para a França. Fiquei 10 meses na França, na Sciences Po, que é uma grande universidade, é a universidade que forma os chefes de Estado franceses, os membros do Conselho de Estado, os altos membros da administração pública francesa, e lá também, além dessa matéria que é mais de ciência política, de economia política, tem uma escola de direito. Então eu estive na escola de direito, passei 10 meses lá, não sabia falar nada de francês, diferentemente do que acontecia com o italiano, que eu já vim preparado, já tinha algum conhecimento. O francês eu aprendi por osmose. Significa dizer, eu não comecei pela gramática, não comecei pelos livros, eu comecei escutando. Eu fazia as minhas aulas no, nas Sciences Po. Na verdade, eram mais pesquisas que eu reunia com os demais doutorandos e pós-doutorandos, e mais o meu professor, supervisor. Mas eu também assisti a aula em outra universidade, que é a Paris 1 Panthéon-Sorbonne. E lá, o professor que me recebeu, se chama Pierre Legrand, ele tinha duas disciplinas, ou melhor, uma mesma disciplina é, ensinada em idiomas diferentes, ou inglês ou francês. Eu imaginei que ele fosse me colocar na sala do idioma em inglês, mas ele vai e me coloca na sala no idioma em francês. E eu não entendia nada no começo, mas também não reclamei, fiquei lá. E consegui estabelecer relações. Devagarzinho eu entendi a importância de estudar também o francês. Eu imaginei que eu ia ficar 10 meses na França sem aprender francês, mas é impossível. E hoje eu tenho uma ótima compreensão do francês, eu tenho ótimas relações com os professores da Paris 1, com o meu supervisor. Então eu consegui estabelecer relações não só na Itália, com professores italianos, como também na França. Então, em ambos os países, o mestrado costuma ser uma parte complementar para quem é do direito, da graduação, uma parte complementar da graduação em direito. Então, lá na Itália, você vai chamar de laurea magistrale, que são os 2 últimos anos, e aí você pode se especializar um pouco mais, tendo feito 3 anteriormente, você faz mais 2 para fazer os 5 anos. E com essa laurea magistrale, você pode até obter o reconhecimento do mestrado no Brasil. É um pouco diferente. A contagem do tempo de formação, do ensino básico até o ensino superior, é diferente. Na França também parece bastante, porém lá se chama Master 2, e são os 2 últimos anos do período da graduação, e você já tem esse Master 2, e aí com isso você pode galgar o doutorado. No nosso caso, eu
pedi, então, o reconhecimento do meu mestrado e da minha graduação do Brasil, para que eu pudesse fazer esse tipo de excursão, de expedição para fora do Brasil. É importante que vocês tenham, sim, uma compreensão inicial, seja fazendo na Itália, seja fazendo na França, ou fora desses dois países, do idioma. Eu recomendo que vocês busquem sempre um B1, B2, para que vocês possam começar a galgar esse tipo de candidatura. Mas na França também é perfeitamente possível vocês procurarem os editais de doutorado e se candidatar diretamente, ou então pelo Campus France, que Campus CAMPUS, Campus France, FRANCE, que é um lugar que aglomera todo esse tipo de candidaturas na França, inclusive para obtenção de financiamentos. Bem, então, os processos seletivos costumam ser bem parecidos. Existe questão do currículo, de uma carta e também uma entrevista. E aí, de fato, posteriormente, vocês vão ter que passar por um período de atividades naquele país. O meu doutorado, e eu acredito que e na França também é do mesmo jeito, é um doutorado diferente. A gente não tem disciplinas, a gente não faz disciplinas com notas por disciplina, créditos por disciplina. A gente faz um doutorado em pesquisa, significa dizer, a gente se reúne em seminários, a gente está sempre vinculado ao nosso orientador, a gente passa a ser uma espécie de auxiliar do nosso orientador, a gente acompanha as aulas do orientador, a gente ajuda o orientador a fazer as atividades de avaliação dos alunos, a gente ajuda também na organização de seminários, de outras atividades que contam com convidados, professores de diferentes instituições. É uma curiosidade que tanto na Itália quanto na França, as avaliações são orais, não são escritas. Então, desde a graduação, nós temos avaliações orais. Eu participava na Itália avaliando os italianos em direito comparado e em direito constitucional. Então, a gente montava uma banca com os orientandos do professor e a gente fazia as perguntas e, a partir das respostas, a gente ia avaliando. Na Itália, a avaliação é de 0 a 30 na graduação, cada disciplina, e isso para graduação, tá? E a nota mínima é 18 e a nota máxima é 30. Tá? E como é que eu era avaliado no doutorado, já que eu não tinha cadeiras, disciplinas? Eu era avaliado a partir das participações nos seminários, a partir da publicação de artigos, publicação em livros e, ao final, também com aí o encaminhamento de relatórios anuais e, ao final, com a apresentação da tese. Então, é um pouco diferente. Eu, particularmente, gostei bastante, porque me permitiu interagir bastante e conhecer. Então, hoje eu tenho uma rede de contatos, isso é muito importante, com professores e pesquisadores italianos e franceses, o que me dá uma dinâmica de poder, por exemplo, em janeiro eu devo ir à Universidade de Pisa participar como palestrante do curso de inverno da Universidade de Pisa, que é voltado para estudantes da Europa e da América Latina. Então, isso é muito interessante. Vocês abrem uma nova porta e isso faz com que vocês mantenham novos ciclos de encontro com essas culturas. Bem, agora, dito um pouco disso, eu vou abrir aqui compartilhar aqui um slide rapidamente, mas eu serei bem pontual nesse slide. Vocês estão vendo o slide? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu Todos estão faço visualizando o slide. Coloca só aqui. em modo apresentação. Isso, Pronto. professor. Isso, tá Então, ótimo. gente, o que eu desenvolvi muito no período do doutorado foi uma perspectiva de buscar uma inovação dentro do nosso constitucionalismo, de entender as novas tendências, o que estava acontecendo fora do Brasil em matéria de sociedades digitais, de direitos globalizados. E como eu era magistrado, eu busquei muito essa ideia de internacionalização da carreira da magistratura, né? Alguém havia me dito que o magistrado ou professor de direito no Brasil não tem muito o que fazer fora do Brasil, porque o direito brasileiro é um direito devidamente codificado e com limites geográficos muito bem definidos. Descobri que isso não é verdade, que nós temos uma série de situações em que nós estamos em direto contato com a legislação, a jurisprudência e a doutrina desses outros países.
Então, durante esse período, eu estudei muito a questão do constitucionalismo global. O professor Guillaume Tussaud, que está aqui, falando sobre pluralismo e constitucionalismo, consta da minha tese de doutorado, e é francês, é da Sciences Po. Também utilizei o professor Luigi Ferraioli, com quem eu tive muitas oportunidades, inclusive pude presidir e mediar uma palestra dele para brasileiros, e também entendi bastante como que estava sendo, naquele período, discutido a ideia do constitucionalismo digital, e também, considerando que eu me ocupava de uma pesquisa que buscava fazer uma comparação com o que acontecia na Europa, mas sem esquecer do Brasil e sem esquecer, obviamente, do Maranhão, eu também busquei doutrina que tratava sobre o constitucionalismo transformador, que é justamente a possibilidade, a partir de um estudo constitucional, pensar em reorientar as instituições estabelecidas, sobretudo prestando maior eficiência a cada uma delas. E aí, por que não dizer maior eficiência ao judiciário? Então, essa ideia de ir para a Europa, de estudar na Itália por 3 anos, e dentro desses 3 anos ficar 10 meses na França, na Sciences Po, e também na Paris 1, Panthéon-Sorbonne, e depois na universidade, na Edinburgh University, na Escócia, onde eu avisei há pouco tempo, por 3 meses, me deu uma amplitude. Então, eu rompo algumas compreensões do próprio limite do sistema jurídico, que o sistema ele pode ser percebido a partir de um macrosistema, ou de um sistema de convivência com outras culturas e sistemas que são estrangeiros, e que esse relacionamento ajuda bastante a gente a amadurecer. Então, eu amadureço como pesquisador, amadureço como juiz e amadureço como pessoa. Então, assim, é aquela ideia do pensamento dicotômico, de um constitucionalismo que costumamos estudar na graduação, sobretudo pelos livros mais clássicos, que são fenomenais, porém que pregam sempre muito mais a estabilidade e a questão do papel limitado do juiz. Então, se discute muito essa questão do juiz mais limitado, que o juiz deve decidir casos, e eu estou de acordo. Mas eu posso dizer para vocês que também é perfeitamente possível que o juiz exerça uma liderança social, uma presença, sobretudo em lugares em que o juiz não está presente, que pode mudar a vida de muitas pessoas para o bem. Então, a ideia de mudanças constitucionais difíceis, a busca de uma uniformidade. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente de alguma forma, a partir dessa geografia jurídica, né, que é essa geografia que nos catapulta para fora do Brasil e depois nos devolve para o Brasil completamente diferente de como éramos, nos faz pensar que as mudanças sociais, elas de algum modo, a partir dessa inovação, e eu quero dizer o que está acontecendo na contemporaneidade, mas também o que está acontecendo com a gente quando a gente vai estudar fora do Brasil, é muito mais adaptável. E eu volto com uma ideia de um papel valorizado do juiz, um juiz que pode conversar com juízes de outros países, que pode entender conceitos como acesso à justiça, independência judicial, interpretação do direito, e que, em alguns casos, confronta com as nossas visões nacionais. Isso é ruim? Não, pelo contrário, porque a partir do confronto a gente pode pensar, repensar e, de alguma forma, amadurecer a nossa maneira de decidir, de tomar decisões. Então, essa relatividade, essa mudança constitucional faz com que, de fato, a gente possa crescer nesse sentido. Então, a ideia, obviamente, sem esquecer a estabilidade, que é muito importante, mas eu penso que essa minha presença fora do Brasil, quando eu venho, eu volto para o Brasil com um ganho muito, muito importante na minha carreira, sabe? Hoje eu sou coordenador da Escola de Magistratura da Primeira Região, que é sediada aqui em Brasília. Inclusive, neste momento, eu estou em Brasília. Amanhã receberemos um evento maravilhoso sobre cooperação judiciária interinstitucional, com a presença de um conselheiro do Conselho de Estado francês. E essa minha habilidade de falar o francês, de ter vivido na França, me permitiu manter esse contato com a Embaixada da França, também de receber um alto membro, juiz do Conselho d'État francês. Então,
Então, se não fosse essa minha capacidade diplomática que eu adquiro com o estudo fora do Brasil, eu possivelmente não estaria exercendo esse importante papel na escola de magistratura. Então, essa ideia também de um sistema constitucional mais aberto. Ora, um constitucionalismo mais aberto é um constitucionalismo que permite o constitucionalismo brasileiro dialogar com outros constitucionalismos. E é isso que eu fiz na minha tese, é isso que eu tenho feito na minha carreira, e é isso que eu tenho feito quando eu recebo visitantes estrangeiros, sejam eles italianos, sejam eles franceses, alemães, e também da Inglaterra, que são os países cujos professores já puderam estar aqui conosco na escola de magistratura. Então, esse período de era digital, comércio eletrônico, teletrabalho, aprendizagem digital, então tudo isso foi discutido no meu doutoramento. Eu trabalhei muito sobre a questão dessa ideia de liberdade de expressão nesses países, no Brasil, na França, na Itália. Então, a minha tese busca comparar essas três geografias, esses três sistemas jurídicos, pensando sempre numa ideia de ponto médio em relação ao que é o contemporâneo e também como que pensar um pouco o direito que é de fora, né? Porque eu queria explicar para vocês uma coisa. Quando a gente vai para fora, não significa dizer que a gente vai pegar um instituto e vai importar para o Brasil. A gente não vai fazer isso. Vocês não podem ir para fora do Brasil pensando que vocês vão pegar um instituto, uma ideia, e importar para o Brasil. Ou pegar uma ideia do Brasil e exportar para outro país. Isso não vai acontecer. É um professor chamado Pierre Legrand, que foi o primeiro professor que me recebeu na França, trabalha com um conceito de localização. O que são os direitos localizados? Ele numa das primeiras aulas do curso de Droit Comparé, que ele ministrou para os alunos de Master 2 na França, que eu estive como aluno visitante, ele disse o seguinte: nem o Starbucks consegue ser global, porque o Starbucks de Nova York jamais vai ser como o Starbucks de Paris, porque em Paris se venderá pão à chocolat. Na Itália, o Starbucks de Turim vai vender cornetto al cioccolato. Em Xangai, a estrutura do Starbucks é completamente diferente da estrutura nova-iorquina. O atendimento do Starbucks em Istambul, onde eu pude também viajar durante o período do doutorado, é absolutamente diferente do atendimento do Starbucks de outros países, seja por causa da cultura, seja por causa da forma mesmo de atendimento, ou seja, o que é global sempre precisa ser adaptado. Então, se a gente vai levar, por exemplo, uma instituição para Santa Inês, professora Flávia, a gente precisa compreender a realidade local para que a gente possa bem servir a comunidade a partir de uma instituição eficiente. Então, a mera importação de institutos estrangeiros para o Brasil, e aí eu posso levar em consideração, eu estou falando do direito, mas não só, estou falando de cultura também, estou falando de estabelecimentos comerciais. Vejam só como mudam. É porque a gente precisa se adaptar ao cliente. E dentro do direito, nosso cliente é o jurisdicionado. É aquele que pleiteia, que se socorre a partir do judiciário para ter um direito que não foi reconhecido pela administração pública, no caso da Justiça Federal, especialmente o INSS, o INCRA, a União com os benefícios federais. Então, não há uma solução única para todos os casos. Dentro dessa minha experiência de geografia transnacional, eu também me tornei num geógrafo judicial, num juiz geográfico, que entende um pouco dessa habilidade de compreender as diferenças. Então, aqui são algumas fotos. Eu tive a experiência de dar aula para o Master 2, Master 1, que não funciona como o Master 2, não é o equivalente a mestrado na França. É um curso menor, de um ano, e aí a aula era de justiça constitucional ou tribunais constitucionais. Eu falei um pouco para os estudantes franceses sobre a experiência do Supremo Tribunal Federal como um tribunal constitucional e seu papel no controle de constitucionalidade. Então foi uma experiência maravilhosa. Na época eu sabia falar quase nada do francês. Eu fiquei escutando lendo a minha palestra antes, tentando internalizar o jeito de falar e tal, exprimindo fonéticas que eu não era habitualmente
que eu não usava com habitualidade no português, mas, gente, foi massa. Então, assim, cada um dos momentos dessa minha passagem fora do Brasil me permitiu aprender completamente mais. Então, eu entendi a habilidade, a importância de se comunicar, essa comunicação jurídico-cultural, né? Que aí eu me centro aqui nos juízes, essas nuances linguísticas que a gente não pode nem importar e nem pensar que as traduções de palavras vão significar exatamente uma coisa no Brasil e essa tradução literal vai significar a mesma coisa na Itália ou na França. Isso não vai acontecer. Me permitiu também uma ideia de sensibilidade judicial, consegui vencer um pouco da minha própria miopia judicial. Eu me lembro que quando eu entrei na carreira de juiz, eu estava muito preocupado, tinha acabado de passar no concurso em 2015, estava muito preocupado a julgar e julgar rápido, julgar é, durante a audiência e fazer algumas perguntas e já julgar. Mais uma vez, uma advogada chegou para mim e falou o seguinte, isso ainda em 2015, ela disse, questão de ordem, Excelência, acabou aqui a audiência, mas eu gostaria de levantar uma questão de ordem. Eu falei, pois não, a senhora quer que eu conste em ata? Não, não precisa, eu quero falar para o senhor. E dentro da audiência ela disse o seguinte, o senhor é um juiz muito injusto. O senhor é um juiz muito injusto, um dos mais injustos que eu já vi. O senhor passa a audiência inteira preocupado em aplicar súmulas, códigos, e o senhor, repare, o senhor não olha para as pessoas, o senhor não presta atenção em quem está na sua frente, o senhor não percebe que, em muitos casos, o jurisdicionado, a pessoa que está de frente ao juiz, nunca esteve à frente de um juiz. Que às vezes ele gagueja ou ele fica mudo, não é porque ele quer mentir, é porque ele não está habituado com essa realidade. E que em muitos casos ele de fato esquece algumas coisas porque ele está extremamente nervoso. Falta para o senhor sensibilidade. E hoje eu gostaria de voltar, se eu pudesse encontrar essa advogada novamente, ela é de Belém. Não sei se ela está me assistindo, se alguém tá, mas eu nem me lembro o nome dela. Eu gostaria de dizer muito obrigado. E não só o juiz de 2025 é totalmente diferente do juiz de 2015, como eu acredito que hoje eu reparo muito bem as pessoas, eu busco reparar o máximo, ouvir o máximo que eu posso. Eu acredito que essa minha experiência fora do Brasil me deu ainda mais um arcabouço de sensibilidade judicial. E a geografia judicial eu já falei. Queria agora compartilhar com vocês algumas fotos, não sei se vocês estão enxergando aqui, deixa eu ver. Vocês estão Estamos enxergando? sim. Ah, Estamos então para sim. então para fechar a minha fala, eu queria mostrar algumas fotografias desse meu período fora do Brasil. Esse período, isso aqui foi quando eu estive chegando na Universidade de Pisa, aqui já com a minha esposa, com os amigos que eu construí na Piazza della Repubblica em Firenze, um período também eu estudei, fiquei morando em Firenze e ficava pesquisando na biblioteca de Firenze. Aqui são os meus amigos italianos que estiveram comigo durante as minhas festividades. E, geralmente os meus aniversários eram comemorados com os meus pais e os meus irmãos, mas durante os 3 anos eu estive comemorando o meu aniversário com os meus amigos do doutorado, e assim, essa é a parte boa desse período, né, de distanciamento com a família, que eu construí verdadeiros amigos. Então, todos esses amigos me trataram muito bem, seja durante, seja no meu momento de partida. Então, esse aqui foi o cartão que eu recebi, né, do meu compleano, e aqui todos assinando, que la vita possa sempre continuare a riempirsi di avventure, vittorie. Então, assim, é um período maravilhoso. Isso aqui foi quando eu estava saindo de Firenze e estava partindo para Paris. Então, eu estava organizando os meus livros. Foi uma mudança muito radical, assim. Eu não queria sair de Firenze, mas acabou que Paris foi maravilhoso. Aqui foi quando eu chego na Sciences Po, que eu pego minha credencial da Sciences Po. Essa Sciences Po é altamente moderna, é uma universidade realmente de ponta. Aí também no mesmo dia eu fui ao Louvre e tirei essa foto com o mesmo terno, curiosamente, porque eu tinha acabado de sair da universidade. Isso aqui foi uma das aulas do professor Guillaume Tussaud. Aqui é um curso de Master 2, e aqui na verdade, era um curso que tinha muitos estrangeiros. A diferença do que acontecia em Pisa, na Sciences Po, 50% dos estudantes são estrangeiros. É impressionante. Então, existem muitas cadeiras também que são ministradas em inglês. Aqui é uma das bibliotecas francesas, eu adorava. Essa aqui é a Cujar. Eu adorava ir para as bibliotecas estudar. Tinha assim, era um ambiente muito imersivo, então eu pude aprender muito.
vendo as pessoas estudando e entrando naquele contexto totalmente meu e novo. Aqui foi uma das aulas que eu pude dar ao centro, meu orientador, o professor Roberto Romboli, e aqui a gente fala sobre a pandemia para italianos. Na época que eu estava falando da pandemia no Brasil, os impactos da pandemia no Brasil, o professor Gork falando da pandemia em Lima, e o professor que fica mais à direita falando da pandemia na Espanha. Então foi um momento também único, num palácio extremamente lindo, que hoje abriga a Procuradoria da República em Pisa. Essa aqui é uma das fotos que eu estava de máscara, dentre tantas. Eu ia muito a bares, a cafés, para fazer minha tese, porque a minha esposa ela não podia entrar nas bibliotecas, ela não tinha acesso. Então boa parte da minha tese foi construída nessas viagens por cafés. Aqui eu tinha que usar sempre o passe sanitaire, que é, no caso, para mostrar que eu estava em dia com a última vacinação, e isso acontecia não só na França, na Itália, em todo lugar. E esse QR Code me permitia acessar os bares. Isso acho que não aconteceu no Brasil, mas lá eu tinha que estar com a vacinação em dia. Então gostava muito de ir a café, não ia muito para festa porque não dava, né? O doutorado não me permitia, mas eu sempre buscava. Isso aqui eu acho que foi no ano novo, dia 31. E aí eu fui, levei o livro para passar o ano novo, isso foi em Paris. Tá aqui outro café. Durante o período do meu doutorado, eu pude ser um dos organizadores de um livro maravilhoso na Itália, em parceria com o professor Giuseppe Campanelli e a doutoranda, então, Cristina Luzzi. Então, foi uma experiência novíssima para mim. Esse aqui é o livro do meu supervisor na França, o Guillaume Tussaud, que estuda Constitucional Comparé, que fez parte da minha tese. Essa aqui é uma das outras fotos no Louvre. Aqui é outra biblioteca. Essa aqui, muito provavelmente, é a Biblioteca de Firenze, essa aqui. E aí eu sempre ia para as bibliotecas ou para os cafés. Mais uma foto daquela aula que eu dei. Aqui é o meu amigo Vitor Bertolotto, que hoje está fazendo doutorado na Paris 1, e inclusive está em São Luís, está pesquisando o caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil. Então, está fazendo uma pesquisa sobre esse caso para apresentar na França, e eu estou conduzindo esse caso, o processo de conciliação desse caso, depois da condenação do Brasil pela corte em relação aos quilombolas, a não titular as terras quilombolas. Eu reuni todos os processos judiciais da Justiça Federal e tenho feito rodadas de conciliação muito proveitosas. E ele veio justamente, curiosamente, ele deu essa aula comigo aqui para o Maranhão. Também, essa aqui é uma universidade de Paris, François Mitterrand. Esse aqui eu acho que esse aqui é uma universidade, é uma biblioteca de Edimburgo, da Universidade de Edimburgo. Aqui são os meus amigos, tanto da França quanto da Itália. Eu levei os meus amigos que eu fiz na França para Pisa, para eles conhecerem. Então, metade aqui são amigos. Na época, eles brincavam que eu fiz a Hugo Tour, né? Porque eu peguei, assim, então tem iranianos, tem libaneses, tem franco-marroquinos, tem brasileiros e também o pessoal da Itália. À direita está o meu orientador ali, o Roberto Romboli, e nesse período foi muito bacana que eu consegui juntar as duas tribos, né? E aqui foi uma das aulas com a professora Tânia Gropp, da Universidade de Siena, e a professora Helena Bindi, que eu também levo esses amigos franceses que eu conquistei em Paris para fazer essa visitação. Também faz parte desse período de visita. É, Aqui em outra dos tantos seminários que eu pude participar fora do Brasil. Aqui foi quando eu fui a convite da própria Universidade de Siena para ministrar uma palestra na Universidade de Valladolid, na Espanha. Aqui já é o meu período em Edimburgo, já é no final. Eu já estava bem gordinho, vocês estão percebendo, porque lá eu estava comendo muita aveia, enfim. E depois eu tive que treinar para emagrecer de novo, mas foi um período também especial. E fazia muito frio, né? Eu fui no período do inverno, outono para o inverno. Aqui é quando eu levo os alunos, os brasileiros, juízes brasileiros para a Itália. Então eu sempre muito preocupado em fazer essa conexão, que muitos aqui são juízes, magistrados, procuradores, defensores públicos, numa das universidades de Pisa. Aqui é eu com o professor Roberto Romboli, que é meu orientador, ajudando na tradução da aula do professor Gustavo Zagrebelski, que é um grande constitucionalista italiano, e foi juiz da Corte Constitucional Italiana, e hoje é um dos autores de direito constitucional vivo,
mais importantes do mundo. Então, é isso que foi das aulas do período. Aqui foi falado, ministrado em espanhol, porque havia muita gente que não entendia o italiano, mas a professora Tânia também é uma amiga querida que merece todos os elogios. Então é isso, gente. Basicamente, foi essa a minha apresentação. Não sei se eu ainda estou compartilhando, espero que não. E eu queria agradecer a todos. Que palestra incrível, Hugo, muito bem. É, a gente fica encantado, né, gente, quando a gente vê essas fotos e a gente vê que é possível, né? É possível a gente ir fazer também. Quero só falar que nós temos aqui estudantes e que me deixou muito intrigada. Quase todas as unidades da Abras estão presentes aqui na sua palestra, Hugo. Então, registrar a presença de Santa Inês, Quatro Marcos, Montes Belos, Norte Goiano, Juazeiro, Rio Verde, Unifactos, Unibrasília. Então, todos atentos e já temos perguntas, inclusive, tá? Lá no PIR, se você tem uma pergunta para fazer para o nosso palestrante, para o doutor Hugo, faça aqui que eu vou compartilhar com ele, tá? Outra coisa que me deixou, assim, muito feliz é que não são só estudantes do último período do direito, que era de se imaginar, não, estou terminando o curso, agora eu vou tentar fazer aqui o meu mestrado, vou tentar um doutorado fora. Então, mais do que isso, nós temos alunos de enfermagem, medicina veterinária, agronomia, todos atentos à sua palestra, todos fazendo perguntas, todos relatando aqui os nomes. Então, a gente já vai começar aqui com as perguntas deles. Ó, Gama também está presente. Emanuel, já quero ir. Vamos aqui para as perguntas. Deixa eu só. Primeira pergunta foi da Solange Silva Santos. Há também a possibilidade de fazer graduação, pós-graduação ou mestrado, que é o chamado Master em Alternance na França? Sim, a possibilidade é possível que você faça pesquisa no Campus France. É Campus, Campus, Campus France, France, France. Lá no site do Campus France você vai ver oportunidades de fazer também a graduação, tá? E, obviamente, o mestrado, porque você pode seguir da graduação para o mestrado, uma vez que eles costumam ser conectados, sobretudo depois do Tratado de Bolonha, que unifica um pouco o ensino na Europa. Então é possível. Esse site que eu disse, vocês podem botar no Google Campus France, vai dar todos os encaminhamentos. E se você tiver mais alguma dúvida, você pode me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. É Hugo Abas Frazão, não, @Hugo Abas Frazão. E aí lá eu posso tirar outras dúvidas, mas é perfeitamente possível. Eu fiz somente o doutorado, é, até porque eu teria um pouco de dificuldade naquele momento da graduação de sair. Mas não é a realidade de outras pessoas. Então, é perfeitamente possível pesquisar oportunidades de fazer graduação, inclusive ver as oportunidades de financiamento. Até a própria embaixada da França no Brasil auxilia muito nesse sentido. Inclusive, amanhã eu vou receber o ministro conselheiro, que é o número 2 da embaixada da França, Brice Fodard, para um evento que nós vamos realizar aqui, e eu posso, inclusive, tirar mais dúvidas com ele e perguntar se ele tem outros materiais que eu posso compartilhar com a professora Flávia para esse fim, tá bom? De graduação e mestrado. Ótimo. Outra pergunta agora do Doviran Teixeira, a Gene, que é nosso aluno aqui do 10º período de Direito aqui de Santa Inês. Doutor, o senhor já estabeleceu alguma nova meta de curto prazo? Se sim, poderia compartilhar qual seria? Olha aí, já querendo saber as metas. Eu tenho certeza que ele já se inspirou, É, porque eu sim. conheço o Doviran,
Fui professora dele, sei como é que ele pensa, já está aqui buscando. Como é o nome dele? Douviran. 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 Eu tive 3 metas de médio prazo e consegui conquistá-las. É, mas aí, às vezes, eu conversei com um colega recentemente, ele falou o seguinte: não, eu só penso no agora. Aí eu falei: não, mas não pode pensar só no agora, tem que pensar no amanhã. Ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo. Gente, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que estar sonhando, a gente está funcionando. Eu espero chegar na idade que Deus me permitir, sonhando e pensando em metas de curto e de médio prazo, e pode ser de longo prazo também. Eu confundo médio e longo prazo porque eu costumo pensar aí, tipo, os próximos 10, os 5, 10 anos da minha vida, eu costumo trabalhar com esse tipo de metragem. Também eu não vou tão longe, tá? Ou talvez vá, mas aí eu não posso compartilhar, porque já são. É bom compartilhando devagar. Mas, mas talvez sim, eu pense ainda mais. Ó, eu até os 30, eu disse que até os 30 anos eu iria me estabelecer profissionalmente numa carreira que eu queria. Na época, quando eu defini isso, eu nem sabia que era juiz, mas eu virei juiz federal, né? Tomei posse com 29 anos. Disse que até os 35, agora eu tô aqui querendo me lembrar com quantos anos eu me formei. Eu acho que foi 36 que eu fiz o doutorado. Acho que foi com 36. 23 anos, é. Não, até os 37. Até os 37 eu iria ter o meu doutorado e que antes dos 40 eu ia ser professor concursado. E aí eu tomei posse como professor da Universidade Estadual do Maranhão, com 39 anos. Em maio, estou com 40, embora não pareça, mas eu sei que eu pareço ter 20, mas 18. Mas até os 40 anos eu disse, vou, é, quero ser professor. Quero ser professor, e aí eu me tornei professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão. Eu estou dando aula de introdução ao estudo do direito, em São Luís, e também de direito previdenciário. Então são as duas disciplinas que eu tenho dado. E então essas 3 metas de médio prazo eu estabeleci. Agora, se eu tenho outra agora, talvez eu tenha, sabe? Mas ela não está muito clara na minha cabeça. É, Boa pergunta, viu? Eu vou pensar, eu vou te responder depois. Mas olha, uma dica que eu te dou: faça isso. É sério, é impressionante. Dá certo. É impressionante. Parece que é impossível, não é? Quem diria que eu, aos 40 anos, teria conquistado tantas coisas incríveis, né? Mas é porque eu fui sempre incomodado, sempre ins- insatisfeito no bom sentido. A insatisfação, eu digo no bom sentido, então posso chamar de incômodo, querendo me superar. Então eu estou sempre buscando me superar, me reinventar, porque eu acho que a vida é curta, de fato, né? A gente está pensando aqui, mas ela é curta. Agora, o tempo que a gente tiver, a gente tem que gastar a vida, a gente não tem que deixar ela passar, a gente tem que usar a vida, sabe? Então eu estou sempre usando a vida, pensando e tal. Então eu estou com alguns projetos no tribunal, né? Tô bem focado no tribunal. Quero terminar o meu livro, que é uma reflexão, uma parte da reflexão da tese de doutorado. A tese ficou muito grande, ficou com quase 500 páginas, então eu quero lançá-lo. Tá aí, digamos que essa seja minhas próximas metas. Mas assim, hoje eu estou muito, muito dedicado a alguns projetos, assim. Acho que o projeto que eu estou mais dedicado, professora Flávia, é de mudar o Maranhão. Eu sei que parece ser um pouco utópico, mas eu acredito sinceramente que é possível mudar o IDH do Maranhão. Então, eu estou com um compromisso muito grande com o meu estado. Acho que o meu estado me deu tudo. Mesmo eu indo a Brasília, eu não quero perder essa minha relação com o meu lugar. Já visitei muitas cidades, ainda não fui a Santa Inês, mas já visitei muitas cidades. A região do Tocantins, região Tocantina do Maranhão, eu conheço praticamente todas as 23 cidades. Já É, fica o convite, viu, professor? Inclusive, é, de dar aqui uma aula para os nossos alunos do direito. aceito, aceito. E a gente vai fazer a nossa unidade da Justiça Federal em Santa Inês, para a Vamos gente sim. mudar, porque as instituições eficientes trabalhando em parceria com a academia são transformadoras.
Então eu penso que talvez essa seja a minha meta de médio prazo. Olha, médio prazo, transformar o Maranhão. Mas pelo menos despertar, assim, parar de pensar pequeno, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente, eu vou pensar, primeiro São Paulo vai pensar, primeiro. Não, gente. Nós podemos ser a capital do mundo, nós podemos pensar antes de Nova York, antes de Londres, porque o que nos impede de inovar com qualidade antes de todo mundo? Nós podemos empreender sonhos de verdade nas nossas atividades e no direito, em outras formações. O que às vezes nos atrapalha são as travas emocionais, é a sensação de que nós precisamos estar no final da fila. E todas as vezes que eu estou em contato com a nova geração, eu digo, vamos romper esse pensamento, porque ele é insuficiente. Ele não vai nos ajudar a mudar a realidade, seja do Brasil, seja do Maranhão, seja de Santo Inês. Então eu acho assim que. Então eu quero. Adoran? É a Douviran, Douviran. 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 Eu quero que tu escute isso bem profundamente. Defina tuas metas de médio prazo. E depois que tu conseguir realizá-las, devolva tudo isso para a comunidade. Não esqueça de onde você vem, e não esqueça do potencial que você tem nas mãos para ajudar e contribuir para a mudança da sociedade. É isso. Inspirador, né, gente? Só relatar aqui a presença da professora Sâmia, diretora acadêmica geral do Grupo Unibraz, professora Sâmia. Esse é o doutor Olá, Hugo professora Frazão, que eu tanto falei para a Flávia. senhora. Doutor Hugo, que prazer, que honra. Estou muito Prazer. feliz, né? Seja muito bem-vindo. Estou passando aqui para agradecer pela participação, reforçar que é uma honra, doutor, recebê-lo em nosso evento, esse nosso primeiro congresso internacional, que esse, né, seja o primeiro de muitos, e é claro, contaremos com a sua presença para brilhantar nossas próximas edições. Quero agradecer aqui também a nossa diretora, professora Flávia, que nos representa tão bem no Maranhão, que é uma diretora brilhante e inspiradora, viu, doutor Bruno? Doutor Hugo, preciso registrar aqui. E a professora Flávia que oportunizou este momento por meio desse convite que foi realizado ao doutor Hugo. Então, agradecer, professora Flávia, e mais uma vez, doutor Hugo, prazer recebê-lo no nosso primeiro congresso. Muito agradecido e já quero estabelecer uma relação de parceria institucional com a Unibras. Já falei com a professora Flávia, que é uma entusiasta, para a gente estabelecer uma unidade da Justiça Federal dentro da Unibras, com a capacitação dos alunos em conciliação, de acordo com o programa do CNJ, para que eles sejam formados como conciliadores judiciais. Isso possa abrir portas profissionais para eles possam melhorar os currículos, aprender redação judicial, auxiliar o atendimento médico, porque a gente quer levar médicos da Justiça Federal para Santo Inês, para atender a população que hoje precisa, doutora Sâmia. Qual é a distância de Santo Inês para São Luís, professora Flávia? É, Um pouco mais de 200 quilômetros, e isso dá, 240. isso dá algumas horas. E para quem mora na zona rural, isso aumenta ainda mais a dificuldade de acesso. Essas pessoas hoje têm que buscar os médicos da Justiça Federal em São Luís. Às vezes elas não sabem andar em São Luís. Então, qual é a nossa proposta? Que a gente, até em parceria com o ensino de saúde da Unibras, que a gente possa receber o médico da Justiça Federal, ele de alguma forma ter o auxílio dos estudantes, De e aí de alguma medicina. forma de medicina eles vão obter ensino-aprendizagem. Os alunos de direito também vão ajudar em triagem, em acompanhamento, e nas conciliações, eles vão conduzir as conciliações e também vão ser acompanhados por mais outros juízes em redação judicial, porque a ideia é o seguinte, a gente fala aqui de sonhos, de inspiração. Já disse que eu quero ser exemplo para muitos, mas eu quero também ajudar junto com vocês a formar essa nova geração. Eu acho que a gente vai ter juízes e juízas federais, até médicos, peritos da Justiça Federal, egressos da Unibras de Santo Inês.
Amém. viu? É o que vai acontecer. Amém, amém, doutor Hugo. É isso, né, E professora está falando com a Flávia? pessoa certa. Pois Diz é. que a Sâmia é o coração da Unibras. Pronto. Ela é o coração do Grupo Brás. É quem acolhe, é quem ouve sempre. Então, assim, sou fã de carteirinha desta mulher incrível. Também sou sua Ótimo. fã e você sabe. E, doutor Hugo Abas, é isso que nós queremos, é realmente essa parceria. Nós temos certeza, doutor Hugo, que com a equipe que nós temos na Faculdade Unibras Santa Inês, sob a direção da doutora Flávia, nós teremos sim muitos juízes, muitos promotores e os nossos estudantes sempre dispostos a contribuir com a comunidade, através dos projetos de extensão, através das práticas, não só os estudantes do curso de Direito, mas de todos os nossos cursos, também aqui com destaque o curso de Medicina, os nossos cursos da área da saúde. Esse é o Ótimo. nosso propósito, é formar estudantes preparados para o mundo do trabalho. Para que isso aconteça, eles precisam dessa vivência, dessa experiência prática e dessa contribuição com a comunidade. Eu cheguei no momento que você falava, né, desse compromisso com a comunidade, e é isso que nós desejamos também, é contribuir com a comunidade, preparando profissionais competentes e, é claro, que essa trajetória deles seja marcado por essa contribuição para que assim eles façam a partir de formados. Esse é o nosso propósito aqui na Unibras. Ótimo. Conte comigo. Vamos continuar nas Sempre. perguntas? Vou então aqui pedir licença, vou seguindo para os outros painéis. Muito obrigada, professora Flávia, parabéns. Muito obrigada, doutor Hugo, pela presença e pela valiosa contribuição. Prazer Muito obrigado. conhecê-lo. Prazer o meu. Satisfação. Tchau. Vamos lá, vamos continuar as perguntas agora da Silvia Michele Justino. Tenho pesquisado muito sobre estudos na Itália e na França, porém todos exigem falar a língua local. O doutor teve que fazer alguma prova de proficiência? Na Itália, eu fiz a demonstração da minha proficiência na entrevista, tá? Eles não me exigiram um certificado de proficiência, e isso é bem comum, tá? Depois que os seus documentos são aceitos, você é entrevistada, e aí, nesse momento, você pode apresentar o seu italiano, ou, em algumas ocasiões, é possível que a universidade aceite o inglês. Esteja sempre assim, estudando inglês também, porque é capaz de, ou no edital, ou durante mesmo a entrevista, o próprio professor dizer que as perguntas podem ser feitas, respondidas em inglês e tal. Mas, obviamente, esse trabalho precisa ser iniciado agora. Você precisa começar com essa atividade agora. Eu me interesso muito por idioma, sabe? Acho que hoje existem uma série de maneiras de aprender. Nós podemos usar a própria inteligência artificial para fazer isso, tá? Você pode abrir uma conversa com o ChatGPT ou com outras plataformas de equivalência para desenvolver a sua fluência. Então, às vezes eu tenho as palavras, às vezes eu consigo estudar a sintaxe com o professor, mas ainda assim eu preciso da fluência. Então, você pode usar a inteligência artificial. Uma das coisas que eu fazia bastante, ainda hoje faço, é pegar, acompanhar um professor no YouTube e ficar tentando repetir o que ele está falando, produzir o que ele está falando, inclusive com a mesma, o mesmo jogo fonético, né? Isso faz com que esse espelhamento faz com que eu me sinta mais confiante. Às vezes eu consigo soltar um pouco as dificuldades. Não sei você, qual é o nome da perguntante, da pessoa que perguntou? Acho que foi Silvia. Silvia. Então eu não sei você, Silvia, mas quando eu tô assim, mesmo eu sabendo a língua, às vezes ficando muito tempo sem falar, eu fico com algumas dificuldades de retomar a fluência. Então o que que eu faço?
Então, eu curiosamente tô com uma francesa que é a namorada do Victor. Eles estão hospedados lá em casa, eles estão fazendo, ela está acompanhando ele, e amanhã eu vou receber dois franceses, né, aqui em Brasília. Então, o que que eu fiz um pouquinho antes? Uma dica. Peguei o YouTube, fiquei escutando, né? Já escuto bastante jornais e tal, mas eu fiquei tentando reproduzir, replicar, repetir mesmo a fonética, as pausas, o jeito de articulação das palavras. Isso me deu uma segurança de retomar a minha fluência do período que eu morava na França. Então existe esse preparo anterior, que é importante que você faça. Se você tiver o certificado, ótimo. Se você não tiver, nas universidades italianas, eles não costumam exigir o certificado, eles aceitam que você demonstre a fluência na entrevista. Isso acontece em muitas universidades. E eu sugiro que você tente, você se prepare antes e tente. E aí depois que você conseguir e entrar no doutorado, aí que você vai aprender de verdade, porque você vai ver as exigências culturais e tal, os desafios do dia a dia, né? E depois, aí eu vou dizer para você o que que eu faço para manter a fluência, né? Hoje eu consigo falar o italiano, o francês, o inglês, o espanhol, e aí eu estou estudando outros idiomas também, mas todos esses com fluência. Aí eu tento ficar mantendo a minha fluência para que eu não a perca. Bem, professor, temos aqui, não é uma pergunta, a Ramila Braga Menezes, é estudante nossa, foi minha aluna, boa noite. Gostaria apenas de parabenizar o doutor Hugo pelo relato compartilhado da sua história em 2015, quando ouviu uma crítica de uma advogada em uma audiência. Acredito que esse olhar e ouvidos sensíveis agregou muito na sua caminhada. Inspirador. Certamente, eu queria agradecer essa advogada, queria descobrir o nome dela e dizer muito obrigado. Em algumas ocasiões, é possível que vocês se fechem a uma crítica que venha nesse sentido, de alguma forma você se sinta constrangido. E eu, naquela condição, estava togado, estava como juiz já. Então, a posição, né, do cargo poderia me inibir a receber o que havia de bom, de melhor naquela fala dela. E claro que acho que na hora eu devo ter dito assim, não, eu fiz com justiça e tal. Devo ter respondido algo do tipo, não sou injusto. Mas aquilo me acompanhou, tá? Eu não deixei aquilo sair de mim. Só que eu fui transformando isso. Ao invés de eu ter dito, eu sou injusto e tal, então eu não mereço ser juiz. Não, eu fui tentando recompreender isso. Então eu comecei a olhar para as pessoas. Então hoje, se vocês forem me ver, todas as vezes que eu estiver num lugar, eu vou tentar cumprimentar todas as pessoas, eu vou olhar para todas as pessoas nos olhos, e quando a pessoa estiver falando, eu vou dar o máximo de atenção para ela. Isso é muito importante. Então, a minha habilidade de ouvir, ainda mais como juiz, cresceu muito. Eu escuto melhor do que falo, e quero continuar assim. E sim, mais alguma pergunta? Só todos assim, parabenizando, que palestra excelente, que incrível, que inspirador. Mas agora eu tenho perguntas. Vamos lá. Considerando a sua trajetória internacional e a sua atuação docente, quais caminhos o senhor enxerga para fortalecer a internacionalização da pesquisa jurídica brasileira e esse intercâmbio que o senhor bem falou durante a sua palestra entre as instituições de ensino e os tribunais estrangeiros? Como é que a gente pode, né? Como que a gente pode ter realmente essa internacionalização e a gente garantir essa inovação? Ótima pergunta, muito interessante. Eu penso que existem caminhos, né? As universidades costumam ter um departamento de relações internacionais, e eu acho que é um primeiro passo. Aqui na Escola de Magistratura nós também temos é, um departamento de relações internacionais para estabelecer convênios, e a partir desses convênios, de alguma maneira, seja abrir a possibilidade dos estudantes. Às vezes, mas os nossos estudantes não têm condições de viajar para fora, mas existem alguns eventos que podem ser realizados de maneira online, e
e esses eventos de maneira online podem permitir que o aluno tenha uma primeira experiência apresentando um trabalho, um resumo científico, um painel científico para uma universidade estrangeira, receber um comentário de um professor estrangeiro. Isso pode ser estabelecido primeiro com Portugal, com a Espanha, porque isso são países que nos dão um pouco mais de proximidade linguística, como também é possível estabelecer com outras universidades que contam com professores brasileiros em seus quadros. Um exemplo, por exemplo, na Universidade de Edimburgo, quem me supervisionou foi o professor Cláudio Miquelon. Ele é brasileiro, ele é brasileiro de Porto Alegre, e ele foi meu supervisor lá. Então seria perfeitamente possível, com a Universidade de Edimburgo, se estabelecer um dia de um seminário, o convidando para que ele escutasse, né, os estudantes em painéis, para que eles pudessem apresentar o professor e ele dar a sua visão como um professor que ministra disciplinas para escoceses, basicamente, e para estrangeiros internacionais de todos os cantos do mundo. E não é só ele o exemplo, nós temos muitos outros professores que também podem nos ajudar nesse sentido. Então, acho que o primeiro passo, talvez, as universidades buscarem maneiras de fazer esse tipo de conexão. Outras maneiras existem congressos, eventos internacionais que acontecem em muitas ocasiões no próprio Brasil, que nos dão essa oportunidade de apresentar, ou talvez de escrever em outro idioma, e aí tentar de alguma forma escrever em outro idioma e submeter essa produção para uma revista internacional. Isso é difícil, mas de algum modo, com o apoio de um professor, pode fazer com que você tenha essa primeira experiência sem estar fora do Brasil, mas você envia o seu texto e o seu pensamento para fora do Brasil e recebe uma crítica, uma crítica de uma revista internacional. Então, eu penso que essas são maneiras iniciais e muito proveitosas. Hum, além disso, óbvio, a pergunta diz também sobre a relação dos tribunais, ah, do tribunal com Com as instituições de ensino e os tribunais estrangeiros. ensinos, isso. Então, aqui na nossa escola e também na Escola Nacional de Formação de Magistrados, em FAM, que é ligada ao Superior Tribunal de Justiça, nós temos lá uma escola nacional e aqui eu sou coordenador, auxiliar do diretor, que é um desembargador federal, coordenador de relações institucionais dessa escola da primeira região federal. E aqui nós temos convênios com tribunais e com universidades. Oportunidade de colocar em contato juízes brasileiros, e aí sempre alunos. Amanhã, por exemplo, nós receberemos estrangeiros e no outro dia receberemos um juiz do Conselho de Estado, o Yves Gunan, que é uma grande presença e curiosamente está aqui em Brasília. É que a gente vai dar para esses juízes uma noção além Brasil sobre a aplicação do direito. Então, o direito, haviam dito que o direito tinha fronteiras. Eu entendo que o direito não tem fronteiras, assim como a medicina também não tem. A linguagem da experiência nos permite sempre conhecer outros modos de realizar a experiência, de conectar a teoria à prática. Então, na França, por exemplo, o Conselho de Estado é uma jurisdição administrativa, o que não existe no Brasil. O Brasil segue um sistema um modelo de jurisdição una. Então, tudo vai para o mesmo judiciário, né? Tudo vai para o juiz. Eu recebo demandas de todas as espécies. Recebo demandas criminais, cíveis, tributárias, de comunidades tradicionais, de pequenas causas, porque a nossa jurisdição é una. Já na França, ele vai contar para a gente na quinta-feira que a jurisdição administrativa absorve todas as relações que envolvam o Estado francês. Então esse tipo de aplicação
vem para dentro da nossa mente e nos faz pensar e repensar os nossos modelos. Como que a gente pode transformar o judiciário, que está tão abarrotado, que está sendo tão questionado em alguns aspectos, a partir de uma comparação jurídica, a partir de uma experiência de um outro juiz. E da mesma forma, o pensamento de professores. É sempre muito importante escutar os professores brasileiros e professores estrangeiros. Essa troca nos enriquece, me enriqueceu muito. Eu tento defender isso dentro da magistratura. Acho que agora a magistratura brasileira tem começado a receber juízes dos países lusófonos. Tem recebido muitos angolanos, moçambiquenhos, para estudarem nas escolas de magistratura brasileira. E tem feito também viagens para esses países. Eu acho ótima essa troca. E da mesma forma como eu amadureci, eu acho que outros magistrados podem amadurecer. Eu acho que para quem está na graduação e quer entender o tamanho do potencial que essa circulação internacional pode dar para a sua vida, quero dizer para vocês assim, que depois que eu voltei do meu doutorado, muitas e muitas e muitas portas se abriram profissionalmente para mim. Impressionante. Coisas que eu nem imaginava que poderiam acontecer estão acontecendo. E de maneira meteórica, assim, de maneira rápida. E também eu me percebo com habilidades que eu não tinha. De fato, eu não as tinha. Agora, é um investimento. Você só vai perceber que isso vai acontecer na sua vida depois de você experimentar. Se eu disser para vocês, olha, vocês vão e vai acontecer exatamente isso aqui, não é verdade. É um investimento com retorno indireto. Vocês não vão chegar e vão chegar mais ricos, não é isso. Pelo contrário, morar fora vai exigir uma série de sacrifícios, inclusive morar em lugares mais apertados do que os que vocês costumam morar. Tá? Ter mais dificuldade de comprar carne, por exemplo. Eu comia muito frango na Itália, porque na época o euro estava alto demais. Agora, pessoal, o que mudou na minha vida para melhor, assim, a minha credibilidade institucional cresceu bastante, porque as pessoas me observam como alguém que pode exercer um papel de consultor, um consultor do direito estrangeiro, e como que isso pode servir para o aprimoramento do Brasil. Acho que isso se aplica a todo mundo, não só aos juízes. Isso mesmo, professor. Doutor, uma última pergunta, e aqui já porque eu já quero fazer o meu mestrado fora, né? Já estou Uhum. colocando aqui, olha só, a inspiração do doutor Hugo. Ah, a validação dessa certificação, né, do seu doutorado, foi complicada? Como é que funciona essa certificação, essa validação aqui no Brasil? Certo. Ah, assim, o que vocês precisam saber é que existe hoje a Convenção de Haia e a Convenção da Haia e a Convenção da Haia, que é mais do que uma convenção apenas, funciona mais hoje como um órgão que é sediado em Haia, tem uma normatização sobre o reconhecimento de títulos estrangeiros. É perfeitamente possível, por exemplo, salvo engano, a França tem, que esse título valha de um país para o outro por causa de um tratado bilateral. Preciso até confirmar isso, mas eu acho que o Brasil e a França têm algum tipo de tratado nesse sentido. Mas com a Itália não existe, e com vários outros países não existem. Mas a maior parte dos países são partes da Convenção da Haia sobre apostilamento. Isso significa dizer que para vocês pegarem os seus documentos nacionais para que eles obtenham reconhecimento em outro país, vocês precisam antes ir a um cartório e solicitar o serviço de apostilamento. O cartório vai colocar um selo de apostilamento dizendo que este documento, para a apostila da Haia, pode ser reconhecido fora do Brasil. E aí vocês vão levar apostilados todos os documentos, inclusive a minha certidão de casamento eu precisei apostilá-la porque eu tive que refazê-la reconhecida na Itália para que eu conseguisse a permissão de convivência com a minha esposa lá pelos 3 anos. Olha aí. Então, esse apostilamento. Eu cometi um grande erro, professora Flávia, na hora de eu voltar para o Brasil, porque eu trouxe o título, mas eu não o apostilei. Eu não me dei conta que eu precisava fazer o mesmo percurso que eu fiz para levar o documento de fora para fora do Brasil
quando eu saí com o meu título de doutor da Itália para o Brasil. Então, eu tive que voltar mais uma vez à Itália. Eu tive que voltar mais uma vez à Itália para ir no órgão que realiza isso. Se aqui são os cartórios, lá na Itália, por exemplo, é a prefeitura, que não é bem a nossa prefeitura no Brasil, a nossa prefeitura lá é chamada de comune. É um órgão ligado à presidência da República, mas em quase todas as cidades tem. Então, eu fui à prefeitura de Pisa. E aí eu solicitei o apostilamento. Quanto que eu paguei? Não paguei nada, de graça. Só paguei o transtorno de ter que viajar de novo para a Itália só para isso. Obviamente, mesmo aproveitando a viagem, mas eu poderia, se eu tivesse me dado conta disso, eu poderia ter feito isso na primeira viagem, quando eu obtive o título. E aí lá eles apostilaram. Depois eu trouxe o documento novamente para o Brasil, já com esse apostilamento italiano. Aí sim eu pude iniciar o processo de revalidação. Eu revalidei na Univale, Universidade de Vale do Itajaí. O procedimento foi rápido, não durou, acho que não durou 2 meses, foi bem rápido. E me permitiu, inclusive, tomar posse como professor na Universidade Estadual do Maranhão. Então, assim, é o que eu digo. Então, para todos esses países, é importante confirmar com relação à França, porque eu acho que tem um tratado bilateral, mas é perfeitamente possível fazer esse apostilamento, custo zero, só precisa, antes de sair, pegar o documento e levar no lugar que se apostila naquele país. E em relação a estudar fora, eu super recomendo, professora Flávia. Quero novas experiências, né, professor? É importante para que a gente, como eu sempre falo para os alunos aqui, a gente tem que ter novos olhares sempre. A gente não pode estar pensando sempre do mesmo jeito, a gente tem que se colocar nesse lugar de realmente ser protagonista da própria vida, né? De pensar diferente, pensar fora da caixa. Mas só um aviso para os nossos alunos, marquem aí a sua presença, a lista de presença está disponibilizada aí no PIR, para que vocês possam preencher direitinho para validar a sua inscrição aí no Congresso, seu certificado de participação nesse painel, que está sendo incrível. Vou fazer só mais uma pergunta, sei que o professor Doutor Hugo já está assim bem cansado, né? A gente está aí desde cedo nessa correria. O senhor está em Brasília, teve um dia puxado, mas vamos lá. Mais uma pergunta. Tem Unibras em Brasília, professora? Tem a Unibrasília. Ah, pois olha, convido os estudantes. Amanhã nós vamos ter um evento maravilhoso aqui, Cooperação Judiciária Interinstitucional, na sede da Escola de Magistratura. Muito bom. Qual Venham o para cá. horário, professor? Começaremos às 9 horas. As inscrições podem ser feitas aqui, setor de Clube Sul, aqui do lado do Na Praia. Para quem gosta de festa, tem uma festa chamada Na Praia. Nós somos vizinhos da Escola de Magistratura e fica de frente para o Lago Paranoá, a nossa escola. Ai, que lindo! É uma das escolas mais bonitas do Brasil, por causa dessa referência do Lago Paranoá. Estão Então, os todos nossos convidados. alunos aí da Unibrasília podem fazer suas inscrições e ver aí ao vivo o professor, né? O professor e doutor Hugo Leonardo. É um Bem, prazer. como a vivência em ambientes acadêmicos estrangeiros contribuiu para a construção de uma visão mais crítica e comparada do direito constitucional e da justiça constitucional? Como que se houvesse o direito comparado, né? Como foi que ele ampliou a sua visão crítica sobre esse tema, com essa experiência internacional ampliou? É, por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, me fez dar mais valor ao Brasil, me fez dar mais valor à nossa própria cultura. É, quando eu saí, né, eu imaginei que fosse o contrário, que eu ia dar mais valor ao que vem de fora. Mas não, a gente vai para fora para a gente perceber o quanto que a gente tem, o quão bom é o nosso país, é a nossa terra, e o quanto que a gente pode construir a partir dela. Eu acredito que a gente cria assim um senso de amadurecimento, porque a gente entende que as coisas que funcionam lá fora e a gente acaba às vezes
preconcebendo uma ideia de que tudo que está lá fora funciona melhor do que no Brasil, isso cai por terra, tá? A gente vê assim as qualidades do nosso país, qualidade da nossa cultura, das nossas pessoas, do alto astral e da nossa capacidade de mobilização. Acho que o brasileiro tem uma ótima capacidade de mobilização. Falta às vezes só organização mesmo, falta que a gente desempenhe um papel dentro da academia e dentro do judiciário e de outras instituições de fomento de novas lideranças. Eu acho que isso é substancial. É, Talvez eu não tenha tomado conta disso antes de ir para fora. Eu só percebi isso quando eu estava lá, né? Com dificuldades culturais, linguísticas, dificuldades de entender o método de ensino, que não era a mesma coisa, que eu tinha que fazer algumas sustentações orais no final das aulas, e eu não sabia tão bem o idioma, então aquilo para mim era um pavor no início, mas depois me ajudou bastante, então eu hoje acredito que eu tenho uma capacidade maior de falar em público por causa dessa experiência. Então, eu penso que o principal aprendizado é justamente esse aprendizado de entender que o que está lá fora é bom, tem muita coisa que funciona perfeitamente, tem coisas que não funcionam perfeitamente, mas o que está aqui dentro não deve ser desmerecido. E a gente precisa dar um valor enorme para o que está acontecendo no Brasil. Né, para essa iniciativa, por exemplo, da Unibras, de reunir todas as suas unidades no Congresso, colocá-los todos para interagir com o mesmo professor, dentro de um mesmo debate, a partir dessa troca de experiências regionais, tem pessoas de lugares absolutamente distantes um do outro. Então, talvez essa conectividade não aconteça, por exemplo, na Itália, essa dimensão do que está acontecendo hoje, né? Tantos estudantes acompanhando a nossa aula aqui. Isso não acontece lá. Então, isso é uma irreverência, isso é uma inovação do brasileiro. Então, a nossa capacidade de transformar, de adaptar-se, de improviso, às vezes, é fora da curva e a gente pode usar isso para o melhor, sabe? Então eu digo para vocês, assim, a minha maior. Por isso que eu cheguei com um compromisso tão grande de cuidar do lugar de onde venho. Eu acho que eu já pensava isso, mas isso ficou muito mais tonificado depois que eu voltei. Porque eu pensei assim, nossa, o que acontece lá é importante, mas eu não posso me subjugar porque eu sou brasileiro. Pelo contrário, eu vou inverter essa lógica. Eu sou maravilhoso porque justamente eu sou brasileiro. Eu sou maravilhoso porque justamente eu sou maranhense. Então, essa experiência me deu uma situação de mundo, uma localização pessoal do eu no planeta. Eu sou um cidadão do planeta, assim como qualquer outro, e eu posso muito. Eu acho que isso, de fato, aumenta a nossa autoestima. É isso, doutor. Realmente é isso. Nós temos que nos orgulhar de quem somos e temos que ser assim meio loucos, às vezes ousados, né? Acho que a diferença entre o louco e o gênio é justamente o resultado, né, que a gente tira. Então, enquanto ainda o resultado não chega, somos loucos, mas quando o resultado chega e ele é positivo, aí somos chamados de gênios. Exatamente isso. E é Concordo. justamente, é exatamente isso mesmo, doutor. Deixa eu ver se só tem mais alguma pergunta. Aqui. É verdadeiramente admirável quando a faculdade expande seus. Ó, Paula Gerlane Lobo da Silva. É verdadeiramente admirável quando a faculdade expande seus horizontes, buscando novas fontes de conhecimento e estabelecendo parcerias com instituições estrangeiras. Essa abertura ao diálogo internacional enriquece não apenas o curso, mas também a formação de cada estudante, permitindo o acesso a novas perspectivas, metodologias e experiências culturais que ampliam nossa visão de mundo e fortalecem nossa trajetória acadêmica e profissional. É isso mesmo, É isso Paula. aí. É isso mesmo. E aqui a cabecinha aqui já está fervilhando de ideias para garantir essas novas parcerias. Eu estou Eu concordo, eu acho que a sementinha foi plantada e acho que foi plantada em mim, na professora Flávia e também em você que fez a pergunta. Como é o nome da aluna?
Paula Gerlani. Ana Paula Gerlani, eu concordo com você e naquilo que eu puder ajudar você a ser grande, enorme, do tamanho que você espera ser, eu estou à disposição. Então, vamos partir agora para o encerramento. Agradecemos a todos pela presença e a participação ativa nesse painel. Então, em nome da Unibras, nosso agradecimento especial ao palestrante, Dr. Hugo Leonardo Abas Frazão, pela contribuição, pela inspiração. Lembramos que amanhã teremos mais um painel, né, dentro da programação do Congresso, e é fundamental que cada participante realize a sua inscrição e participe ativamente, assim como foi hoje, porque essas palestras têm sido enriquecedoras. Então, desejamos a todos uma excelente noite e até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã.